aqui juntos mais uma vez para a nossa resenha teológica, um programa que repercute, discute, conversa sobre o domingo anterior, no caso, domingo 5 de novembro. Eu não estive presente porque estive pela manhã pregando na primeira Igreja Batista de Cabo Frio e à noite na primeira Igreja Batista de São Pedro da Aldeia. Experiências muito boas, muito bem acolhido pelos pastores, pelos membros, foi bem produtivo para mim, muito inspirador. É sempre muito bom trocar, ver como vão essas igrejas, como nós vamos, aprendemos uns com os outros, é sempre algo muito saudável este encontro. Às vezes são amigos na verdade são reencontros. Mas aqui a nossa equipe esteve totalmente ligada, não é? Começamos às 7 horas, como sempre. Eu quero perguntar ao pastor Alcenir sobre o que o nosso pastor Marcos Lima falou, porque ele sempre fala de dinheiro. Falou de dinheiro? Não, ele falou sobre generosidade, né? É um tema tão importante, né, Samir, no nosso contexto, né, como igreja, e foi muito bom, né, a gente ser ali estimulado a esses atos generosos diante de situações, né, que as pessoas vivem, de dificuldades, e que às vezes nós ficamos insensíveis. Então, a mensagem, ela trouxe essa ênfase, né? Eu pude ver, a nossa igreja, ela tem buscado, né, isso, né, Jael? Você aí no comando, né, da nossa igreja, vê que a gente tem procurado estar sensível a isso, a todas as demandas que ocorrem, tanto aqui dentro da nossa comunidade, atendendo, né, dentro do possível, porque essas necessidades, elas são, né, ilimitadas. E globais também, pois né? Os nossos recursos acabam sendo limitados, mas essa atitude, essa ação não tem fugido, pelo menos essa é a minha percepção, não tem fugido aqui da nossa igreja, está sempre atento e podendo e dando ajuda àquelas pessoas que necessitam, e também no nosso trabalho, fora aqui das nossas, do nosso templo, também atendendo aí as necessidades que ocorrem no nosso país, né, em tantas catástrofes que ocorrem, e a nossa igreja tem socorrido, tem procurado ser um agente aí de generosidade, de graça, a ponto de ultrapassando inclusive as nossas barreiras, né, aqui nacionais, indo além através dos nossos missionários de ação aí através da Junta de Missões Mundiais, quando nos pede, né, algum auxílio, a nossa igreja é sempre envolvida. Agora, no final do ano, a gente está indo novamente ali na Cristolândia, vamos retornar na Vila Minha Pátria, sempre dentro desse tema da generosidade. A gente poderia muito bem ficar, né, nos acomodar aqui, não, o nosso dinheiro vai ser aqui para investir no tempo, investir nisso, naquilo, mas não, o tema que o Marcos trouxe, que ele, né, nos fez refletir, tem sido algo, né, praticado pela Igreja Batista Cruçá, que você comanda. Mas, Alcenir, eu sempre me lembro daquela citação que o apóstolo Paulo faz, que não está nos evangelhos, mas ele diz que Jesus disse, nós então acreditamos, obviamente, que quem distribui ou quem é generoso é feliz. E aí há algumas coisas óbvias da vida que a gente demora para descobrir. Por exemplo, pegando o caso específico da obra missionária. Quando uma igreja, e a nossa procura fazer isso, vai fazer missões e investe até um recurso considerável, tanto do orçamento da igreja quanto do orçamento de cada pessoa que vai, nós ficamos mais pobres, ficamos com menos dinheiro. Acho que é isso que é difícil as pessoas entenderem, que quando eu dou, no caso do dízimo, 10%, ou quando eu ajudo uma pessoa, não me faz falta. Na verdade, se eu pudesse fazer uma brincadeira, volta dobrado. Não que eu dê para voltar dobrado, mas volta dobrado. Difícil compreender isso. É um mistério
divino, muito especial para mim, essa questão missionária, onde eu conheço várias igrejas que se dedicam muito a missões, obra missionária, oferta missionária, fazem muito missões, e muitas vezes no tempo de construção da igreja, onde existe o alto custo, não falta para a igreja e até esse recurso aumenta, tem missões e algo especial também que mais pessoas chegam à igreja, se convertem, o rol de membros da igreja aumenta também e eu já ouvi de pastores, a gente está se dedicando só a missões, mas a igreja aqui está crescendo. Isso aí. É a dinâmica do reino de Deus, é algo precioso. Uma história, acho que vale a pena até eu compartilhar, não vou dar os detalhes. Uma irmã que mora em outro estado desejou ser membro de nossa igreja, no caso, membro online. Mas por quê? Ela era membro de uma magnífica igreja, pastor que eu aprecio muito, sou fã desse pastor, sou fã dessa igreja, mas ela quis ser membro de nossa igreja. Por quê, irmã? Porque eu vejo o que vocês fazem, especialmente entre os ribeirinhos e da Amazônia. Entendeu? Quer dizer, essa igreja da qual eu quero fazer parte. É isso que está dizendo. Agora, outra coisa que, sobre generosidade, para encerrar esse Momentos com Cristo aí, é o significado da palavra. Gen é gente. Então, quando eu sou generoso, eu entendo que eu sou igual. Quando eu entendo que eu sou igual, hoje eu preciso receber. Hoje eu posso dar. Porque eu estou num lugar hoje e posso estar em outro lugar amanhã. Eu sou membro da humanidade, eu sou parte dessa humanidade. Eu acho que a gente às vezes pensa que é sozinho no mundo, né? Eu e eu. Alguém chamou de a trindade humana. Eu e eu. Os três deuses que nós seguimos. Então, é de fato um tema. Obrigado, Marcos Lima, aí, por nos trazer esse tema para a nossa reflexão. E depois, você não ia pregar no culto das 9? Eu estava escalado, sermão pronto, feliz, animado. Prometo escalá-lo para pregar em 2026, tá bom? Fique tranquilo. Eu espero estar recuperado até lá. Mas eu estava muito feliz e animado porque o culto da família e amo falar sobre família e pregar, mas algo que eu tenho repetido muito. Se Deus quiser, se Deus permitir. E não foi um momento de pregar, porque eu estou ainda com cálculos nos meus rins, esperando uma segunda cirurgia e tive fortes dores no sexta para sábado e graças a Deus, então Deus direcionou que viesse a ser o pastor Davi. O que ele falou? Falou sobre família, falou sobre os relacionamentos entre os familiares, a questão do perdão, de perdoar, a questão da flexibilidade nos relacionamentos, de compreender o outro, ali com muitas crianças no culto, porque os nossos flautistas tocaram também, então foi um momento muito precioso entre as famílias da igreja. E o quanto essa questão do relacionamento afeta as famílias, onde pessoas que se amam deixam de se falar, onde pessoas que têm uma caminhada, uma vida inteira, deixam de se falar por coisas pequenas. Então ele tocou muito no ponto da reconciliação, do perdão, do estar junto, do caminhar juntos, como família e também como a igreja, o corpo de Cristo. Então foi uma palavra assim muito preciosa e claro, pastor Davi sempre com aquele jeito dele, carinhoso, descontraído, foi realmente muito especial. Você gostou? Gostei, Jael. Esse tema de família e relacionamento pais e filhos, ele inclusive trouxe o exemplo desse ator, né, de Friends, que acabou falecendo, né? Parece que ele tem uma história aí, os pais eram separados, então ele pequenininho tinha que entrar no avião, viajar até o Canadá para estar com o pai, então ele
ali via as crianças todas acompanhadas das suas famílias, dos seus pais, e ele sozinho ali com a placa, aquilo acabou marcando. E aí, coisas que a gente fala, né, para os nossos filhos e que a gente ouve dos nossos pais, que acabam, né, influenciando toda a nossa vida, e isso é algo que a gente precisa estar alerta, né, porque por mais que a gente saiba, você sempre está se contradizendo com os seus atos, você ao invés de elogiar, você critica, porque essa é a nossa tendência, né, sempre a criticar, e isso acaba marcando, né, os relacionamentos. Então esse foi um aspecto que me chamou muita atenção na mensagem do Davi, em termos didáticos, e para a gente ter sempre isso no radar, né, Jael? Hoje, inclusive, na nossa leitura do Brennan Manning, né, o Evangelho Maltrapilho, que é feito toda terça-feira, esse estudo aqui em grupo, às 8 horas da manhã. Pois é, ele tem lá, ele falou, se eu pudesse voltar no tempo, e aí ele vem citando, né, muitas coisas que ele deixou de fazer, que ele falaria, e dentro disso a questão de você ser mais amoroso, de você criticar menos, né, e procurar elogiar mais, né, aproveitar os momentos, né, para transbordar, né, carinho, transbordar a graça e não a lei. Ele utiliza muito isso, né, a lei. A gente tende a querer impor a lei, né? Ó, você precisa fazer isso. Tipo, ele cita lá o exemplo. Ah, o filho vai te beijar e você, não, tá tudo bem, mas vai lavar as mãos para comer antes, não sei o que, coisa. Acabou. Olha, eu vou dizer uma frase aqui que eu pensei agora. Perigosa, mas vou dizer. A crítica não nos melhora. O que nos melhora é o elogio. E a crítica, às vezes, ela quer vir numa roupagem, é uma crítica construtiva, mas derruba. A gente precisa ter atenção nisso. No futebol isso é muito real, né? Você está jogando bola ali, aí tem aquele teu colega ali jogando no seu time, ele erra. Cara, a nossa tendência é, pô, mas por que você errou essa bola, errou esse passe, não sei o que. O cara não melhora, o cara só piora. O goleiro que toma um frango, se você chegar, não, isso acontece com todo mundo. Pô, o cara, agora se você, como é que você toma um frango desse? O cara não vai melhorar. Não vai melhorar, vai só piorar. Isso gente, mesmo. Ampliando o futebol. O jogo, todo mundo viu, um dos maiores jogos todos os tempos, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo fez um primeiro tempo digno dos tempos gloriosos do Garrincha. Eu nunca vi o Botafogo jogar tão maravilhosamente bem no primeiro tempo. Segundo tempo veio uma pressão. Pênalti para o Botafogo. Quem bate? O herói botafoguense. O artilheiro do campeonato. Ele perde. E aí certamente a própria autoculpa e a culpa que lhe colocaram, talvez ele nunca mais consiga jogar. Vai demorar muito voltar a jogar. Então, mas o que ele fez antes? Agora ele é como diz a gíria do futebol, agora ele é um pereba? Né? A pessoa fala corretamente a língua portuguesa. Aí ele fala para mim fazer numa única cochilada. Não sabe português. Não é? Então, esse é um ponto. Eu penso assim, nossas famílias, a gente entra em conflito por 3 razões. Eu quero falar isso para você, que talvez seja um deles o seu caso. Por palavras que nós dizemos. Você mencionou isso. Não quisemos dizer, mas dizemos. Não foi nossa intenção, mas dizemos. Então, não interessa. Palavras. Então, se você falou alguma palavra a alguém, sua família que magoou, peça perdão. E se você ouviu alguma palavra que magoou você, peça sabedoria a Deus para fazer como Saul. Faz de conta que não ouviu, que isso aí é terrível. É terrível. Você pode fazer mal com o que você fala e pode sofrer por aquilo que fala. Então, essa área da palavra, né? Isso da palavra muito importante. Me fez lembrar algo também, nós não esquecemos, né? Fica em nossa mente tanto o que é negativo quanto o positivo. Mais o negativo, né? Negativo.
Eu quero trazer algo na minha vida do positivo, do elogio. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu tinha 18 anos de idade, estava saindo da escola, meu pai estava viajando, meu pai é pastor da primeira igreja batista em Nova Friburgo, ele estava viajando e faleceu um irmão da igreja. E não tinha naquele momento, ele estava há pouco tempo ainda, já há alguns anos na igreja, mas naquele momento não tinha ninguém para fazer o culto fúnebre, né? O culto de gratidão ali na capela mortuária, não tinha ninguém para fazer. E meu pai falou, tinha apenas 8 anos, Samir, você vai fazer esse culto. Você sempre esteve com o pai, você sabe, você vai fazer esse culto. Eu falei, pai, não tem como. Eu não consigo, eu não sei do que fiz, pai. Eu estou na escola ainda, estava terminando o ensino médio. Samir, você tem grandeza. Você pode fazer esse culto, você tem grandeza, guri. Vai lá, tio. Vai lá e faz. Você aprendeu com o pai, guri. Você tem grandeza, tio. Toda vez que eu vou no culto fúnebre, eu ouço essa voz do meu pai. Quando eu tenho uma dificuldade para falar no púlpito, eu ouço essa voz. Guri, tu tem grandeza, tio. Pô, isso aí é para sempre, né? É, para sempre. E voltando ao futebol, o caso de John Kennedy, que marcou o gol da vitória, né? O técnico chegou e disse, você vai marcar o gol da vitória. Você imagina isso na cabeça do guri? O guri ali, numa final daquele... Por que a gente então fica falando coisas negativas? E nesse jogo, eu penso o seguinte, ele só deu aquele chutão daquele jeito, porque ele estava com essa firmeza, essa voz do ouvido dele. Senão, eu vou botar essa bola colocadinha, pega no calcanhar, né? Pega, vai lá longe, pega na canela, e só deu aquele chutão daquele jeito, porque ele estava com aquela voz ali no ouvido dele. Então, precisamos elogiar. Já que você contou uma história, eu também tenho uma com meu pai, porque as que a gente lembra é as que marcaram a gente. Uhum. Meu pai tinha um programa de rádio da igreja, Batistas em Marcha, numa rádio lá no interior do Paraná, Cianorte. E meu pai viajou, disse, você faz o programa. Eu fui tranquilo, fazer o programa, isso não é problema. Só que, ao começar o programa anterior era um astrólogo que pedia dinheiro para as pessoas para revelar o futuro delas. Aí eu não aguentei. Eu abri o programa e falei desses indivíduos que arrancam o dinheiro do povo prometendo o que eles não podem prometer. Não citei o nome do camarada, mas todo mundo entendeu. Quando acabou o programa, o dono da rádio foi atrás de mim. Eu percebi, eu aumentei o meu passo na rua, ele foi atrás de mim e disse, o seu programa, Salvador, o nome do dono da rádio, o seu programa está suspenso, até vocês pediram desculpas. Aí meu pai chegou. Falei, pai, o negócio é o seguinte, eu cometi um erro. Eu não aguentei quando vi lá o fulano, até hoje lembro o nome dele, dizendo aquilo, aí eu comentei no programa. Ele falou assim, você falou alguma mentira? Não. Então, mas eles vão suspender o programa. Mas eu pedi desculpa que você não falou mentira. O programa ficou suspenso. Por mais de um ano. Até que a própria rádio veio, o cara foi embora, era um espertalhão, né? Já arrancou o dinheiro que tinha, foi arrancar em outro lugar, e a rádio voltou com o programa da nossa igreja. Então, sempre me lembro disso. Você falou alguma mentira? Ou seja, o que você fez é certo? Então, parabéns, siga em frente, né? Isso. Então, são essas coisas que a gente precisa aprender, né? Nós, pastores, precisamos também aprender isso, né? Aprender. Nossa mensagem é muito bate, né? E é interessante, agora pegando o gancho, né, dessa tua fala, porque no culto das 11 horas eu preguei e falei sobre a centralidade da palavra, né? Somente a palavra. E eu utilizei um episódio da vida de Lutero, que você conhece muito bem, quando ele vai ali para Worms, né? E ele é confrontado, né, com relação a tudo que ele tinha escrito. Aí pegaram lá os livros, você confirma, você nega aqui tudo que você escreveu, né, aqui, né? E aí ele cita aquela frase famosa dele, se vocês me provarem na palavra de Deus que o que eu escrevi está errado, eu vou e me retrato. Agora, se não, eu vou permanecer firme naquilo que eu acabei de falar. Então, essa questão da gente estar
centrado, que a gente tenha na palavra de Deus essa nossa orientação. E eu aproveitei aquele episódio lá de Josias, né, quando o livro da lei estava perdido no templo. Aí tem toda uma história, né, porque que nem todo mundo tinha a Bíblia, né? A Bíblia era restrita, ali o livro, no caso ali provavelmente a Torá, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? De repente não completos, mas era isso que tinha ali. E aí, em função de Manassés, o próprio Amon, que era o avô e o pai de Josias, que se desviaram completamente do relacionamento com Deus, esse livro acabou sendo esquecido, as pessoas não estavam mais atentas ao livro e toda a nação acabou se desviando. Então, quando esse livro é achado e Josias se depara, né, com a leitura oral ali do livro, ele vai e rasga as suas vestes, né, demonstrando o seu arrependimento e o que a palavra de Deus pode causar no ser humano. Isso. E aí há toda uma transformação, toda uma mudança de vida. Ele chama todo o povo, faz a leitura, leva o povo a ter uma aliança novamente com Deus. Ele busca na palavra de Deus fazer todas as correções que havia necessidade naquele momento, que o povo estava totalmente longe da palavra de Deus. Então, eu acho que essa nossa firmeza, né? Tá certo. E o que vai dizer se eu estou certo ou não? É a palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu vou ver. Isso tá. E não no mundo, né, Israel? Que foi uma ênfase também que eu procurei dar, porque hoje nós temos muitas vozes, né? E se você não tiver essa convicção, essa firmeza na palavra, você vai sendo levado para o que o mundo está dizendo. Então, hoje o mundo prega como verdade muitas coisas que contradizem a Bíblia, contradizem a palavra. Frontalmente. E muitos crentes estão adotando isso, essa postura, como se fosse verdade. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ver, mas espera aí, isso aqui não é. A gente tem vários temas aí que estão aflorando e que estão vindo aí à tona e que o que na minha juventude, na nossa juventude, era uma questão absoluta, hoje está sendo questionado e sendo posto aí como verdades absolutas que não tem respaldo na palavra de Deus. Então a minha ênfase ali na mensagem foi nesse estímulo para que a gente, algo que você vem aqui, é algo, né, que a gente percebe no seu ministério, de levar as pessoas a estudarem a Bíblia e não ficar... Que foi o tema de Lutero? Não é a tradição, não é o Papa, não é a igreja, mas é a palavra de Deus, né? Eu quero voltar a esse assunto, mas só completar aqui os motivos que levam a discórdia na família, falei da palavra, é dinheiro, né? Dinheiro também. Olha, o irmão não fala com outro irmão, vai lá, dinheiro. Meu amigo, vai brigar por causa de dinheiro? Vai deixar de ver seu irmão por causa de dinheiro? E a outra é a política, ou ideologia. Não é? Cada um faz sua escolha. Ninguém é menos ou mais inteligente porque escolheu A ou B. Eu fico pensando assim, nós, quando crianças, quem teve irmão, eu no meu caso tive uma irmã, mas tive primos também, nos quais estavam muito próximos, de um deles até hoje sou muito próximo. Que lembranças extraordinárias, né? Que lembranças! A gemada da minha avó, as brincadeiras de roda, a subida nas árvores, não que eu nunca subi em árvore, porque eu consegui, não é? Até hoje povoam a nossa história, não é verdade? Aí no meio do caminho, teu irmão falou assim, mas meu pai gosta mais de você. Inclusive, eu quando quis fazer faculdade, a minha ele não pagou, mas a sua ele pagou. E daí? Ou você é burro porque você torce pelo time tal, ou você vota no prefeito Y. Um pouquinho mais de inteligência, nem é santidade, não é inteligência mesmo, entendeu? Então, mais de inteligência, discernimento das coisas. Mas eu quero voltar aqui ao tema da palavra.
negócio da centralidade da palavra. Há muito tempo eu estava numa classe aqui na igreja, falando de um certo assunto. Aí eu falei um certo assunto, que não vem ao caso aqui qual é. Aí a irmã falou assim, no corredor, comentou comigo assim, você falou essas coisas aí e tal, mas eu acho o seguinte, né? Se ela interpretasse o texto, não, acho que você não está correto na sua interpretação, ok. Mas eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu acho o seguinte, é o fim do mundo. Para mim, uma pessoa que diz mas em relação à Bíblia, desculpe aqui a radicalidade, não é mais cristã. Não tem mas. Isso mesmo. É bom a gente pensar nisso na questão da autoridade da Bíblia, porque eu vejo que hoje um dos enganos que Satanás está jogando, infelizmente, pessoas crentes, é essa questão de não reconhecer a Bíblia como autoridade. E até disfarçado. Não, sim, eu acredito na Bíblia, sim, mas a Bíblia não é um livro autoridade na minha vida, um livro de histórias, ou é um livro desatualizado, essas coisas, e vai tirando a importância que realmente ela é uma autoridade. E qual é a opção, Samir? Se a Bíblia não é a minha autoridade, quem é a minha autoridade? Eu? Não é verdade. Não é. Porque o meu eu, para usar a sua palavra, ele é localizado. Isso. Não é? O meu eu, na verdade, é um nós. Sim. Ou o mundo, Isso. outra palavra sua, é o que todo mundo pensa. É a opinião dos outros. E eu acho que é minha. Então eu troco a verdade de Deus pela opinião dos outros. E acho chique ainda. É o cara da moda. É o cara da moda. Todo mundo usa, desculpe mulheres, homens também, calça rasgada, né? Aqui rasgada. Ok, não é essa a questão. E a pessoa assim, estou na moda. Tá, e daí? Você tem que estar na moda? É a pergunta que temos que fazer. Todo mundo diz que tem que ser isso, mas tem que ser mesmo? Ou seja, na verdade, existe uma outra palavra de Deus rolando no mundo. Se chama consenso. Tá. Isso. Mas quem é que determina o consenso? Este é o ponto. Então você sai, há muito tempo, conversando com uma pessoa que ensinava em certa instituição, eu disse ao fulano, o seu problema como educador, você não é educador. Porque você tira as convicções das pessoas, mas não coloca outras. Que pedagogo é você? Se você questiona, é uma coisa, é legítimo. Mas você diz, isso não existiu. Com base em quê? Você diz que não existiu. É uma hipótese. Mas não existiu? Aí você arranca e põe o quê? No abismo a pessoa? Pois é, já você vê a gente fazendo essa comparação, né, da reforma que Josias fez, a reforma ali dos reformadores em 1517, né, Lutero, Zwinglio, né, Calvino, você vê que eles foram reformados pela palavra. Isso aí. Eles não procuraram reformar a palavra diante do que... Perfeito. Mas não, a palavra os reformou. Tanto Josias fazendo lá todas as reformas que ele fez, e os reformadores também aqui em 1517, ali no início do século XVI, com esse objetivo. Não, a gente vai partir da palavra e vamos corrigir o que está errado. Então hoje, a gente, infelizmente, porque é muito mais fácil, né, Jael, a gente ir com a multidão. Né? Quando você se opõe à multidão, você acaba pagando um preço. O Lutero pagou um preço, os reformadores tiveram que pagar um preço, foram perseguidos. A mesma coisa acontece sempre quando a gente se opõe. Não, tá todo mundo fazendo. Não, mas eu não vou fazer, porque na palavra está totalmente ao contrário, né? Desautoriza isso. E aí você... Que tem algumas coisas que são questões de interpretação.
tranquilo, você interpreta desse modo. Milênio, ou eu acho que é assim, eu acho que é assado, ok. Mas são interpretações. Agora, que haverá juízo final? Sim. Se é antes, depois, durante o milênio, não interessa, mas haverá juízo final. Ponto. Ah, mas não é, não vai ter não, e a história não vai acabar não. Você querendo ser politicamente correto, quando você ouve, não, todos os caminhos levam a Deus, Israel. É muito, não, é realmente, não, você pode ser isso, pode ser, todo mundo vai chegar. Mas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão o meu intermédio. Bom, mas aqui ele estava falando, Alcenir, para aquela cultura naquele tempo, não se aplica para nós hoje. Porque aí tem um problema que é o seguinte, nós somos muito inteligentes. E os que vieram de nós são todos uns bárbaros, sabem nada. Nossa cultura, nosso modo de pensar, o nosso conceito, agora nós chegamos ao supra-sumo. Aí, daqui mais 100 anos, vão olhar para nós e falar assim, a era do orgulho. Só isso. Porque ninguém é supra-sumo. Estamos numa jornada, numa caminhada, todo mundo junto. E quando a gente segue a palavra de Deus, buscando não só entendê-la, mas como aplicá-la à nossa vida, nós nunca nos arrependemos. Mas se eu seguir o consenso, eu vou me arrebentar. Eu vou cobrar de quem? Isso. Porque se eu seguir a palavra me fizer mal, eu vou lá e, oh Deus eterno, que negócio é esse? Mas e o consenso, vou reclamar de quem? E olha o perigo, porque a palavra de Deus, o nosso Deus eterno, conhece todas as coisas, é presciente. E o ser humano, o homem, ele acorda com uma opinião, vai dormir com outra. Exatamente. Ele acorda com um outro, vai dormir com o outro. A mesma pessoa que fala que é certeza isso aqui, que me vende a ideia, eu compro, no outro dia, a ideia dele é outra. Eu vou comprar outra ideia. A gente, há 2 semanas atrás, estava afirmando que o Botafogo era campeão. Isso. Hoje a gente já amanheceu, já era, já perdeu. Não vai nem para Libertadores. Ok, gente. Não vamos datar também esse programa, alguém está vendo aqui no ano 2024, não vai entender nada. Mas então, tivemos a experiência também no culto das 5 horas, vocês estavam lá, o missionário Rui Oliveira falou sobre um pouco do modo com que a nossa junta de missões mundiais, né? Nós temos 2 juntas, uma que trabalha no Brasil, outra trabalha fora do Brasil, como é que ela trabalha, né? Como é que você apreendeu e pode nos repassar aqui, Samir? Sim, o pastor Rui Oliveira, ele é coordenador para as Américas, não é? Já esteve coordenando também a África, então ele trouxe muitas informações importantes. Primeiro, os desafios, né? Nós temos desafios evangelísticos na América. Ele trouxe aqui a questão do Uruguai, desafio que é o evangelismo no Uruguai, poucas igrejas, a carência que o Uruguai tem do evangelho, vivendo um tempo de secularismo. Ele falou da questão das imigrações, né? Muitas imigrações, e como receber essas pessoas que vêm de outras culturas, e aqui no continente americano, como a gente recebe essas pessoas que já têm dificuldade na cultura e não tem evangelho. Ele falou a questão do México, a dificuldade do radicalismo, do catolicismo em alguns lugares do México, então ainda é um desafio muito grande para o evangelismo. Então ele falou de alguns países da América Latina, falou também da realidade da África, como Serra Leoa, onde ainda existe minas e muitas pessoas amputadas. Lá existe o desafio do evangelismo, o desafio também da transformação comunitária, porque o projeto missionário é a transformação daquela comunidade pela graça e pelo poder de Deus. Algo importante que ele nos falou também, a questão do DNA missionário, que hoje a visão da junta é levar também o DNA missionário. O que é isso? É levar que o povo, aquelas pessoas, os novos discípulos, vem entender que também é um privilégio deles serem missionários para todos os lugares do mundo. Ali onde eles são, para todos os lugares do mundo. Então, discípulos fazendo discípulos,
e missionários levando a palavra de Deus para todos os lugares do mundo. E o que me chamou a atenção para finalizar a minha palavra em relação ao nosso culto de 17 horas, que tem tido essa visão já há 2 meses, falando sobre missões, trazendo missões, 2 meses, né? Ou mais. Ou mais. Tem sido algo muito precioso. As tomadas de decisões difíceis, que nós falamos da questão do Haiti, né? Que precisamos retirar missionários ali do Haiti devido àquele momento complexo que o Haiti ainda está vivendo, e como que a junta faz tomar decisões em tempo de guerra, em tempo de catástrofes, como que a junta faz. Então existe uma inteligência, várias pessoas que estudam cada lugar, tem um estudo grande, tem a questão do conhecimento do missionário, da situação, e tem uma reunião grande, em oração faz uma decisão. Então as tomadas de decisões não é feita por uma outra pessoa, existe um colegiado, muito estudo para tomar as decisões. Isso para mim foi muito importante ouvir. Cuidado, né, Jael, também com os missionários, né, que a gente percebe por parte da junta, quer dizer, não é que antes colocar o missionário lá e esquecer. Tanto é que há perigo, há circunstâncias aí no país que podem trazer algum risco para o missionário, para a sua família. Aí a gente começa a buscar estratégias para retirar o missionário, conforme aconteceu no Haiti. São projetos que ele falou, projetos com criança, né, do PEP e tantos outros projetos que são desenvolvidos, né, essa busca, né, por pregar o Evangelho, levar o Evangelho, e a carência de vocacionados, né, que está acontecendo. Quer dizer, foi muito bom, né, ouvi-lo, né, nessa ótica ali de liderança, de ter que ver, colocar e ver o que pode ser feito, como pode ser feito. Então acho que foi bem proveitoso, né, nesse bate-papo. E no culto das 19, o tema foi o mesmo texto bíblico usado pelos pregadores? O mesmo texto bíblico e a riqueza do Evangelho em temáticas diferentes, abordagem diferente e o poder da palavra de Deus, né, pastor? Tanto o Davi quanto o André pregaram sobre aquele episódio ali com o jovem rico, né, que chega para Jesus, questionando ali o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E a ênfase, né, do André foi com relação ao coração, né? Onde está o seu coração? Você vê que o coração daquele jovem rico, ele estava nas suas riquezas, né? Então, quer dizer, na hora que ele teve, vende tudo e segue-me, porque você vai ter um tesouro enorme, ele preferiu ficar com a riqueza dele. Então o coração dele estava na riqueza. Então o André desenvolveu ali a sua mensagem, né, tratando sobre essa questão do cuidado que a gente precisa ter, né, com relação a onde temos colocado o nosso coração, né? O que está em primeiro lugar nas nossas vidas, porque isso vai determinar, né, o nosso relacionamento com Deus, o nosso caminhar com Deus. Se eu tiver, né, o dinheiro, se eu tiver a família, se eu tiver os amigos, se eu tiver o meu clube de futebol, né, em primeiro lugar na minha vida, se o meu coração está nisso, eu não vou ter, né, um relacionamento, né, proveitoso, né, com o Deus eterno. Bom, com isso aí você teve um bom resumo e algumas conclusões nossas aqui, exemplos pessoais, que a nossa vida é como a sua vida é. Desejamos que a graça e a paz do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo preencham a sua vida, convidando a estar conosco em nosso próximo programa. Graça e paz para você.